O meu tataravô foi o fundador do Bradesco. Caramba! Coronel Luiz Alfredo Galdino de Almeida, acho que é uma coisa assim. Eu perdi 75 mil reais em 5 minutos. 75 mil reais em 2004. Eu acho que eram uns 500 pau, 600 talvez uns pau 500 mil hoje. reais hoje atualizado. Então eu perdi em 5 minutos. Eu quero te fazer uma pergunta que não tem a ver com o que você falou, mas primeira pergunta, quem estiver ouvindo talvez se assuste, até o nosso editor aqui vai se assustar. A pergunta que eu quero te fazer é, e o pozinho, pode usar? Como é, amigo? Mas é muito bom. Se você me acompanha aqui mais tempo, com certeza você já me ouviu falar que sua carreira é maior que seu emprego, até porque é o título do meu livro. E hoje eu tô com um convidado aqui que vai contar um pouco da trajetória dele de carreira no mercado financeiro, que provavelmente, o Roxo, que tá aqui, dá um salve aí, Roxo. E aí, tudo bem? Provavelmente o Roxo tem de carreira mais do que você tem de vida. Então, temos muito a aprender com o Roxo. E eu o convidei, aliás, é a segunda vez que ele vem gravar com a gente aqui, porque quando a última vez que a gente se conversou, falávamos sobre o livro, o Roxo falou algo que me marcou e falou assim, eu gostei do título do seu livro, porque durante a minha trajetória, muitas vezes, eu tive que escolher entre a minha carreira e o emprego e optei pela minha carreira. Quero provocar ele para que ele responda isso pra gente. Caso você não conheça, Luiz Fernando Roxo, estrategista de investimentos, tem quantos anos? 27 de mercado, você falou? Isso aí. 27 anos de mercado financeiro. Pode até ser que no Brasil tenha alguém que entenda mais de opções do que ele. Pode ser. Eu não conheço. O que eu quero dizer é que entre o ciclo de pessoas que eu conheço, esse é o cara que mais domina, por exemplo, o mercado de opções, que é um mercado bastante complexo, porém fascinante. Talvez ele tenha muito a nos ensinar, não sobre opções neste momento, mas sobre as decisões ao longo da vida. Obrigado por você estar aqui, Roxo. Obrigado mesmo por você ter vindo conhecer o nosso espaço aqui. E eu tenho algumas perguntas curiosas para te fazer sobre a tua carreira. Eu agradeço muito o convite, Thiagão. Eu admiro bastante o trabalho do Thiago. Muito competente, muito apaixonado pelo que faz, se joga, faz humor, é super difícil fazer isso. Você, né, que acompanha o conteúdo, tem que agradecer muito, porque aprender sobre regras de mercado, técnicas, é algo maçante, chato, e aí precisa do Thiago para deixar mais leve, mais agradável. As analogias, as metáforas é uma grande arte. Eu venho tentando ensinar também investimentos, como o Thiagão falou, praticamente a vida toda, né? Eu tenho 47, estou há 28 no mercado, então comecei com 19 anos de idade lá no Bradescão, como estagiário. Eu me lembro que tinha um cargo lá que era aprendiz de praticante. Nossa! No Bradesco. Eu adoro as histórias antigas. Eu sou de uma época que 2 anos antes de eu entrar, as ações elas eram ao portador. Então as pessoas tinham que levar as ações. Imagina, todas as ações que uma corretora comprou, ela levava para entregar para outra corretora e eles faziam liquidação física das ações. Então era uma outra época, uma época que a gente aprendia, olha, uma cautela aqui ó, do Banco do Brasil, vou até colocar aqui, de 1939, ó. Era isso aí que você via antes, anos né? atrás. Não era esse aí tão antigo assim, mas era Os assim. caras entregavam, levavam para fazer a liquidação física. Caramba. A bolsa, em algum momento antes também de eu chegar, ela funcionava tipo das 9 às 11. Porque o resto do dia era só para fazer back-office e liquidação. Caramba! Quando eu entrei na corretora Bradesco, a gente tinha, sei lá, umas 80 pessoas de front office, que eram as 2 mesas de operação e o pregão, que tinha uns quase 30 caras no pregão. E o back-office, que era liquidação, middle, tal, custódia, tinha 300 pessoas. Nossa! Cara. Hoje tem 12 pessoas na custódia, back-office de uma corretora e 200 no front office. Então, era uma época realmente do Velho Oeste. Eu gosto muito de ter passado por essa transição entre o analógico e o digital. Eu vi nascerem os home brokers, eu participei dos primeiros home brokers, eu escrevi business plan de private banking, eu participei da abertura de vários private banks. Eu sou quase uma testemunha viva assim, do mercado e tive várias histórias e dilemas morais, éticos, em que eu precisei tomar decisões que iam me prejudicar muito no curto prazo, mas por uma questão, né, da eternidade do longo prazo, de não me sujar, acabei tomando a decisão e hoje eu não me arrependo. Então, estou aqui uma testemunha viva, né, de que é possível sobreviver com um pouquinho de trauma,
mas muitas histórias. Vamos nos divertir aqui. Tenho certeza que algumas você vai se inspirar aí para continuar se esforçando. No começo dessa nossa conversa, eu te apresentei, porque é educado, né, do anfitrião do programa apresentar o convidado. Mas o fato é que, para a Faria Lima, para o coração da Faria Lima, eu não preciso te apresentar. O que eu quero dizer com isso é, eu tenho certeza que no coração da Faria Lima conhece-se muito mais o Roxo do que a mim. Eu sei disso. E tá tudo bem, faz parte do jogo, então cada um dentro de um segmento, mas por que eu tô te falando isso? Cara, hoje você é uma pessoa no mercado financeiro que dispensa apresentação. Se eu for lá na Faria Lima, todo mundo te conhece. Mas, obviamente, nem sempre foi assim. Você mesmo contou lá como você começou como estagiário do aprendiz, como que é? Aprendiz de praticante. Estagiário do aprendiz. Tipo isso. Eu queria que, na medida do possível, o que você pode compartilhar do começo? Porque hoje o Roxo é conhecido, mas e lá atrás? Como que foi isso? Você trabalhou Bradesco, corretora Bradesco? Qual foi o momento que você foi virando de instituições para instituições e o momento que você falou, não, agora eu vou seguir carreira solo, o Roxo vai ser o Roxo por si? Você pode fazer um breve resumo disso? Porque eu tenho algumas curiosidades nesse caminho. Muito legal, obrigado pela pergunta. Ontem eu estava num call com um cara chamado Felipe, super gente boa, e estamos tentando fazer um negócio junto, e ele tava assim, nossa, eu tô falando com o Roxo, que legal, porque não sei quantos anos o Roxo e tal. Eu falei, cara, eu vou no supermercado, eu vou na missa, eu vou na esquina, ninguém sabe, faz ideia. Nunca me sabem quem sou eu. E eventualmente eu vou andar no Parque do Povo, alguém grita, ela chama de longe, assim. Mas, cara, eu não sinto isso. A gente vive numa bolha, né? Você também sabe como é que é, você tem um público enorme. Eu gosto, assim, de estar fazendo a mesma coisa há muitos anos, e de ter essa reverência, assim, dá uma satisfação. Mas os problemas são os mesmos, assim, a gente tem as mesmas dificuldades e vamos contar do começo, então, né? Então, a minha avó, o meu tataravô foi o fundador do Bradesco. Caramba! Coronel Luiz Alfredo Galdino de Almeida, acho que é uma coisa assim. Se você for na rua principal de Marília, da cidade de Marília, é o nome dele. E a agência 1 do Bradesco é lá em Marília. E aí, ele era do café, né? Ele era um fazendeiro, um coronel lá de Marília, foi um dos primeiros a chegar, meio que fundou a cidade, e aí montaram uma representação do Banco do Brasil. Então, eles levavam o dinheiro em malote, com o próprio dinheiro armado, para São Paulo, pelo trem, assim, era uma história muito interessante, no começo do século passado, 1920 e pouco. E aí, em 42... Quando virou banco, o banqueiro que eles tinham lá, que era o tal do Seu Medeiros, ele faleceu. E aí contrataram um cara brilhante do Banco Noroeste, chamado Amador Aguiar. Então, a família Aguiar, ou Aguiar, hoje em dia, se você vai atrás da história do Bradesco, parece que foi o Amador Aguiar que fundou o Bradesco. Às vezes fala, comprou uma casa quebrada, tal. Não é verdade, isso não é verdade. De qualquer maneira, até o livro do Seu Brandão já conta a história do Coronel Almeida e também do Dr. Cunha, que é o meu bisavô, que foi presidente até 76. Mas não sobrou nada pra gente. Eu tive uma infância que meu pai tinha dinheiro, era rico, e de uma hora pra outra quebrou, assim. Levaram todos os carros que tinha em casa, aí você muda pra periferia, na escola, né? O pessoal tem grana pra caramba, então tive muitos altos e baixos, assim. Meu pai quebrou várias vezes, eu pessoalmente quebrei 3 vezes, operando opções. A gente... Vamos lá no cronológico. A minha avó conseguiu 2 entrevistas de emprego para mim, de estágio. E eu entrei na FAP em economia. E eu tenho dislexia, então assim, eu repeti a primeira série do primário, assim, eu tenho dificuldade com S2S, C cedilha. Hoje em dia já não tenho mais, mas assim, tive vários problemas assim, educacionais. A minha professora do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática. Caramba. Porque tinha passado já, assim, o conhecimento. Se você não pega a base, você já não ajusta mais. Eu acho que ela não falou exatamente isso, mas foi o que eu escutei na época e tal, e fica bom na história. O fato é que eu fui nessas 2 entrevistas. Na Ford para vender caminhão, ou no Bradesco para trabalhar na corretora da Bolsa, que já tinha algum glamour. Não era o Faria Lima e tal, mas já tinha algum glamour. Eu tinha um primo que era operador de pregão, e aí... consegui passar na entrevista lá no Bradesco e fui contratado e trabalhava numa mesa, chamava mesa de agências. Essa mesa atendia todas as agências do Brasil, do Bradesco, era 2.000 e tantas agências, quase 3.000,
e todas as pessoas físicas. Então não tinha varejo, não tinha alta renda, não tinha private, não tinha nada. Era tudo numa mesa só, 20 caras atendiam e do lado tinha a mesa institucional que atendia bancos e corretoras. Muito bem. Comecei a trabalhar lá e aí o gerente, ele estava para mudar para Nova York e a mesa ia ficar meio vazia, sem gerente, e eu chegava muito cedo. Então eu aprendi aquilo muito rápido, gostei muito rápido, e a turma que estava lá não era competitiva, porque eram uns tiozinhos e umas tiazinhas que estavam há muitos anos, eles estavam acostumados só a responder perguntas no telefone, eles não amavam aquele negócio de ler a Gazeta Mercantil, usar gravata e tal, que eu já tinha me apaixonado, nunca tinha gostado de nada assim, mas o mercado de capitais me aplacou assim. E aí eu fiquei um tempo e quando esse gerente, que é o Paulinho, que é meu amigo até hoje, mudou para montar a corretora do Bradesco em Nova York, eu meio que assumi de maneira oficiosa ali a tal da gerência. Mas com 19 para 20 anos não dava. Era muito novo, o Bradesco é um lugar tradicional e tal. Trouxeram uma senhora, a Sônia, que é minha amiga até hoje, para tocar essa mesa de agências. E aí a gente recebia os clientes de alta renda, nós montamos juntos um atendimento, que a gente atendia os grandes clientes numa sala de café da manhã, que a gente fazia os cafés das manhãs para as agências. Agência Faria Lima, Agência Gabriel Monteiro da Silva, Agência Jardim Europa, Agência Barra, entendeu? Ipanema, então vinham lá os clientes e a gente levava numa imersão na bolsa e no café da manhã. E levava na mesa de operações e fazia, chamava o operador de pregão e gritava quanto que é, compra, vende, ao vivo chamava e tal. O operador viva voz lá. Com aquela gritaria. E um dia a Soninha falou assim, olha, essa aqui é a minha mesa, aquela é a mesa institucional, que atende os grandes bancos e tal. O cara, quando fica bom, ele sai da mesa de varejo, de agência e vai para outra. E eu falei, não, existe um universo de pessoa física. Existe um universo de atendimento, isso aqui vai crescer muito, o varejo é uma coisa que vai dar certo. E eu escrevi um business plan para uma mesa private. Caramba! Tinha 20 anos, escrevi eu, Schneider e o Esser. Escrevemos ali o business plan e aí a diretoria do banco aceitou e nós pegamos uma beiradinha da mesa institucional e montamos uma mesa que atendia os caras mais ricos da corretora, que tinham milhões de reais em ações, a gente chegava cedo, lia a Gazeta Mercantil, era super legal. O fato é que quando o banco resolveu fazer a segmentação bancária, dividir em private, corporate e alta renda e varejão, falaram, pô, tem uma molecada lá no Bradesco que manja de private, da corretora que manja de private. Vamos chamar eles para ajudar no business plan. Então, eu montei o business plan do Bradesco Private todo. Caramba. E eu, o Pedro Aguiar, que era sobrinho neto do Amador Aguiar, que é meu amigão até hoje, e o Rodrigo Natel, que era da família Natel, que também tinha a ver com o Bradesco. E a gente tava lá, não é que a gente éramos nobres, não trabalhava lá, mas juntou e nós montamos o business plan do Bradesco Private. Foi muito legal. Hoje, quando eu vou nessa mesa private do Bradesco, a galera levanta. Caramba. Muito legal, até hoje, assim, tem uma deferência. E aí eu montei o private do Bradesco até 2002, foi um trabalho excepcional. E aí a minha família estava muito quebrada, muito sem dinheiro. Meu pai teve várias dificuldades financeiras, o Bradesco pagava muito mal, eles não me deram o aumento que tinham prometido, acho que alguém de vocês aí deve viver algo assim nas instituições. E eu recebi a proposta, o Canto da Sereia do Safra. E aí fui trabalhar no private do Safra, que também estava começando. Foi uma experiência de 1 ano, foi interessante. Só que eu saí da escola de freira e fui pra FEBEM, né, cara? Porque os caras pegavam meus cartões de visita, me chutavam por baixo da mesa. Foi muito bom também, mas fiquei pouco tempo. A cultura do Safra é mais forte. Agressivíssima, comercial, e aprendi muito. Ainda bem que eu fui pra lá. Depois eu fui para a Ágora, que era a maior corretora do Brasil, você se lembra? Depois o Bradesco comprou a Ágora, acabou perdendo um pouco aquele ímpeto juvenil. Mas o que a XP se tornou, sei lá, 8, 10 anos atrás, é o que era a Ágora no começo dos anos 2000. Era a maior corretora, tinha o negócio do agente autônomo, tinha o home broker, eles começaram. E aí eu fui trabalhar com eles, e aí eu ajudei a montar a Ágora de Ribeirão Preto, com o Mazon, Paulo Mazon, e depois a Ágora de Brasília. Trabalhava com o Roberto Lee, que é o cara da Avenue. O Mazon também foi um dos caras que montou a Avenue. Então conheci muita gente, saiu de lá da Ágora naquela época. E aí, quando foi 2003, então eu estava na Ágora em Ribeirão. Começo de 2004 eu montei uma operação com os clientes. E a coisa de gestão / assessor de investimento, ela era meio cinzenta.
A gente operava no nome dos clientes. O assessor operava o nome do cliente? Cara, eu montei umas operações de opções, cara, e perdi uma baita grana pra mim, pros clientes, assim, foi um constrangimento terrível. Começo de 2004. Aí me mandaram montar a Ágora de Brasília. E aí quando eu cheguei lá, a Ágora tinha comprado uma corretora chamada Égide. E tinha um dono da corretora lá, cara, que era um cara que tinha mais de 2 metros de altura. O cara andava armado. Nós tivemos que assumir o escritório do cara, trocar a chave. Nossa. Foi um BO. 2004, 16 de junho de 2004 eu cheguei lá. Quando foi no dia 7 de setembro, era feriado. No dia 6 eu comprei um lote, acho que eu te contei a história, eu comprei um lote de Telemar que é Oi. Era a maior empresa do Brasil, tinha 30% do volume da bolsa, era Telemar. Comprei um lote de opções, 1.000 opções a 12 centavos, 7 de setembro feriado, voltei no dia 8 de manhã, era uma sexta-feira, de ressaca. Qual put? Call. Não tinha put no Brasil, só call. Fui vender meu lote, só que a gente estava acostumado a negociar lote de 1.000. Não era lote unitário, 1.000. Só que a Telemar tinha acabado de mudar o lote de 1.000 para 1. Então eu tinha que vender 1.000 opções. Eu pus para vender 1 milhão. 1 milhão. Ah, eu lembro. 1 milhão. Era 1.000 vezes mais. É, 1.000 vezes mais. Você ficou Cada vendido. asterisco era 3 zeros. Pra gente fazer venda de 1 milhão era um asterisco executa. A plataforma da época, que eu não vou dizer o nome para não queimar o filme, não pegou o Fat Finger, passou pelo sistema de risco, eu pendurei uma oferta de 120 mil reais, 130 mil reais na venda na física, começou a sair, eu fui no banheiro, não vi sair, quando eu voltei eu tinha vendido 1 milhão de opções de Telemar a 13 centavos, cara. Ligamos na mesa da Ágora. Como é que era no Bradesco? O Bradesco era assim, pô, errei, pô, beleza, vamos ligar, vamos pedir para abrir a operação. As pessoas não sabem o que é abrir a operação. Você ligava na contraparte e falava, cara, eu errei, você abre a operação, e os caras abriam. E você mandava um fax para a bolsa. O fato é o seguinte, ligamos na Ágora, avisamos, cara, o Roxo fez um Fat Finger aqui, vendeu 1 milhão de opções, está vendido. Sabe o que os caras fizeram? Tomaram na minha frente. Saíram tomando, saíram comprando, todos os scalpers da Ágora saíram comprando. Em 3 minutos, a Telemar subiu quase 4%. Eu comecei a recomprar 13 centavos, parei de comprar 27 centavos. Eu perdi 75 mil reais em 5 minutos. 75 mil reais em 2004. Eu acho que eram uns 500 pau, 600 talvez uns pau 500 hoje. mil reais hoje, atualizado. Então eu perdi em 5 minutos. Comecei tudo de novo. Segunda vez no mesmo ano, cara. Um mês depois, meu pai câncer terminal. Liguei pro dono da corretora, Cláudio Rônima. Falei, Cláudio, eu tô fudido, cara. Meu pai, eu quebrei, meu pai vai falecer. Preciso de uma passagem para voltar para São Paulo. Ele falou, meu irmão, o problema é teu. Você já me deu muito trabalho, você vai voltar a pé. Falou assim para mim. Caramba. Pedi demissão, não briguei. Não brigue com ninguém no mercado. Jamais brigue com alguém no mercado. Cláudio Rônima hoje ele é procurado da Polícia Federal. Rolo com FB, com CBF, aquelas coisas. Você lembra que tinha um CBF? Então, é esse cara. De qualquer maneira, eu tô aqui e ele tá procurado pela polícia. Mas é bom contar essa história para saber que as pessoas me reconhecem por aí, mas é muito... A vida é sofrida mesmo. Tem que virar um filme mesmo. E eu me lembro nesse dia que eu falei, cara, eu perdi 8 meses de vida. Não considerei que eu tinha perdido dinheiro. Eu tinha perdido tempo, tinha que começar de novo, Voltei para São Paulo para ficar com meu pai, a melhor coisa que eu fiz. Meu pai faleceu em janeiro, eu entrei num family office muito legal, eu tava começando, Beta Advisor. Fomos super bem, era sócio e tal, indo super bem. Eu era o único cara técnico. O problema do escritório de assessor muito grande, empresa de investimento que tem muito cara comercial, é que falta um cara técnico bom, né? Um cara que realmente sabe de risco e tal. E eu não sabia nada, eu era o cara técnico. O fato, cara, é que eu quebrei, em 2007 quebrei de novo. 13 de março, é uma história longa, bem interessante, um dia eu conto. O fato é que já não era mais 70 mil, eu perdi 3 milhões de reais, assim, era tipo uns 400 pau era meu, assim, Um mês antes os caras me chamavam pra andar de barco, queria me apresentar a sobrinha pra casar, depois era processo, juntava tudo na sala pra pegar uma promissória minha e tal, começa de novo. Aí, ou eu ia voltar pro Bradescão, ou eu ia fazer alguma outra coisa. E aí eu apliquei lá no Bradesco, fiz uns trabalhos sobre opções e tal, que era a minha área que eu estava indo bem, e acabei não tendo resposta. E aí o Leandro e o Stormer, donos da Leandro e Stormer, eram 2 caras, pessoas físicas,
que dava aula de análise técnica na internet. Lá em 2000 e sei lá o quê. E aí eu era amigo do Leandro e ele falou, Roxô, estamos precisando de um curso de opções. Você não quer vir fazer? 2007. Era maio. E eu falei, eu vou. Quando foi agosto, eu fiz o primeiro curso de opções do Brasil, pro público, assim e tal. Lotou sábado, lotou domingo. Era R$500, cara. 50 pessoas sábado, 50 pessoas domingo. Me levantei assim rapidamente, cara. Mesma coisa, disciplina, exercício físico, dieta. Quando você tá mal, caidão, você se levanta e tal. Foi muito interessante. Em 2008, nós vendemos 18 mil DVDs na primeira semana do Trader. Caramba. Foi o Crash 2008. E aí, depois eu montei a minha própria empresa de educação, montei uma gestora, também vários altos e baixos, mas é uma história de muito aprendizado. E eu acho que quanto mais a vida traz esse tipo de contratempo, esse tipo de problema, que ou é um erro que você faz e que causa consequências extremamente pesadas e grandes, sofridas, ou o próprio acaso te traz sofrimentos, eu acho que isso é Deus te preparando para ter uma missão grande, fazer uma coisa muito grande. Eu nunca vi alguém que fez uma coisa muito, muito grande e não tenha passado por provações, né? Então, é como você falou, né? A sua carreira é mais importante que o seu emprego e eu acho que o resumo de tudo isso é que você tem que, quando você for fazer um ato, uma ação, seja qual for, você tem que considerar que você está escrevendo a sua biografia. Sim. Se alguém estivesse lendo o meu livro, como é que seria o mais heróico? Como é que o cara fala, não é possível que o cara na pior dificuldade de situação ele fez isso, ele foi gentil, ele deu a face para o outro. Você tem que fazer assim. Por quê? Porque por mais que as pessoas não, na hora isso não seja reconhecido, isso vai se espalhando, entendeu? E o que faz a gente são os frutos. Eu ouvi falar do Roxo muito antes de eu mesmo estar inserido nesse mercado de maneira empreendendo, né? Por que eu estou te contando essa história? Porque esse é mais um exemplo da questão da reputação, né? O teu nome chegou a mim antes de você pessoa. O que eu quero dizer, alguém falou de você para mim, era um outro contexto, mas isso fala um pouco de reputação. E aí eu quero fazer um gancho agora com isso, Roxo, com essa sua trajetória. Por quê? Quando a gente é funcionário de uma instituição, você citou aí grandes instituições, nós temos um crachá. E esse crachá, ele nos ajuda com a nossa reputação, né? Porque a gente chega no lugar, ó, chegou aí o Thiago do Itaú, chegou o Roxo do Bradesco. Apesar dele nos ajudar com a nossa reputação, ele pode nos limitar, a gente ficar escondido atrás disso. Como foi para você fazer esse trabalho de uma reputação que vá para além da placa da instituição, embora a gente reconheça a importância da instituição? Muito boa, uma pergunta muito boa. Eu acredito que, primeiro, é um grande trauma você perder a placa, né? Quando você é o Thiago do Itaú, o Roxo do Bradesco, e você deixa de ser, você acha que as pessoas vão te receber da mesma maneira. E não vão. E não vão. Elas não atendem seu telefonema, elas não conseguem marcar, e a culpa não é delas. Todo mundo tem muita coisa para fazer. E, de fato, quando você representa uma grande marca, você é mais importante, né? Então, assim, é um grande trauma e tendo consciência disso, eu acho que a pessoa tem que saber trabalhar a personalidade dela junto com a marca. Então, assim, eu acho muito importante a gente poder, se for possível, trabalhar numa grande empresa, ver como é que funciona uma grande corporação. Essa geração nova, ela não gosta de regra, não gosta de hierarquia e tal, mas assim, eu fui muito rebelde e hoje eu acho que a gente tem que aprender a servir. A gente tem um chefe, um patrão, a gente tem que se ajoelhar ele mesmo, pedir obrigado, por favor, agradeço e tal. E agradeço muito quem me deu empregos e serviços até hoje. Eu acho que a gente tem que ter esse nível de gratidão. Qual é o valor de uma pessoa? O valor de uma pessoa é aquilo que ela vale quando ela vai embora e as pessoas falam dela quando ela já foi embora. Aquilo é o valor dela. Quando você vai embora e sobrou 2, 3 pessoas, todo mundo fala, nossa, como o Roxo é legal. Pô, uma vez ele podia ter me sacaneado, ele não me sacaneou. Uma vez ele me apresentou um cara que o trabalho era dele e eu peguei o trabalho no lugar dele, olha como é que é. Então, esse é o seu ativo. E esse ativo aí não vai pagar a tua conta esse mês. Esse é um grande conflito. Mas vai criar uma esteira, vai criar uma base para que você consiga fazer essa evolução. Então, o grande dilema da vida é o sacrifício, é o esforço, é a disciplina.
E o que é o sacrifício? Sacrifício é você abrir mão de um bem no curto prazo menor por um bem maior no longo prazo, que é a proposta que você está fazendo. Às vezes você vai ter que ganhar menos esse mês ou vai ter que colocar o seu emprego em risco, mas isso vai trazer uma estrutura, uma condição para a sua carreira que você tenha aquilo que a gente chama de assimetria positiva, misturando as opções com a vida, que é o quê? Muito a ganhar, pouco a perder. Muito a ganhar, pouco a perder. Por quê? Porque você é aquilo, você é genuíno, você é robusto, tudo vai cair e você vai permanecer lá. Então, pode ser que você tenha que abrir mão de ganhos pequenos no curto prazo, mas o teu retorno de longo prazo mais do que compensa. Você só pode bancar uma estrutura convexa se você tiver uma estrutura côncava no meio do caminho. Vou explicar o que nós estamos falando. O jogo do longo prazo, ele é o melhor desde que você consiga sobreviver. Então assim, você não pode ser o Don Quixote que vai morrer de fome por um ideal. Sim. Então não é um idealismo a qualquer custo. A gente precisa jogar o jogo e a gente precisa sobreviver. O que a gente precisa, na verdade, é conseguir manejar ali a nossa vida, as nossas decisões, para que a gente consiga sobreviver e, ao mesmo tempo, estar embarcado nesse jogo de longo prazo. Por que o negócio da convexidade e da concavidade? Pelo seguinte, se você tem uma carteira, um portfólio, e você tem seguro de carteira, você tem uma putzinha, um seguro, a tua carteira ela é assim, ó, se a bolsa subir você ganha, se a bolsa cair você perde. E perde, se a bolsa quebrar, você perde o seu dinheiro todo. Legal. Se você compra um seguro, você paga um segurinho aqui, que é uma put, que não vamos ensinar isso hoje, mas você compra um seguro, se o mercado cai, aquele seguro ele te protege e aí em algum momento você começa a ganhar dinheiro. Mesmo isso que a gente fala que é convexo. Tá certo? Só que esse seguro tem preço. Então se a sua carteira não for boa o suficiente, você não gerar renda com ela, você não comprar boas empresas, ela não der um bom rendimento, o seguro vai ser tão caro que não vale a pena nem ter a carteira. Então é isso. Você tem que investir no que você é bom agora, você tem que vender o seu serviço, tem que ganhar o seu dinheiro, não dá para ser ingênuo, você tem que sobreviver, mas você tem que fazer para você uma alternativa que seja uma alternativa que você tenha orgulho dessa alternativa, de você se enxerga quem você será nessa condição e você se enxerga sendo uma pessoa gloriosa, que você teria orgulho de trabalhar junto. Você montar aquilo que você é. Né? Porque a gente não é o que a gente é as nossas potências. A gente já se enxergou lá na frente. Então em algum momento o Thiago teve que falar, pô, eu vou sair do Itaú, eu vou abrir mão da minha vaquinha leiteira, o plano A, e vou para o plano B. Mas a gente só pode ir para o plano B quando a gente tiver tudo muito consolidado. Então a gente tem que fazer um projeto de transformar o plano B num plano A. Voltando para as opções e para o Taleb. Eu adoro, vou pegar o extremo, tá? Eu adoro trabalhar em banco, ou seja, eu trabalho em banco, mas eu gosto de ser dançarino. Extremos. Legal. É melhor eu ser muito bem sucedido no banco, que é uma coisa que todo mundo precisa, eu ganhar bem, e eu no tempo livre querer ser um bailarino, e em algum momento tentar fazer uma transição com dinheiro, com condições, bancando e tal, e bancando o meu sonho. Outra coisa é você largar a carreira, né? Pra tentar a sorte. É isso, eu vou ser bailarina amanhã porque é a minha carreira de longo prazo, é o meu sonho e tal. E na verdade não, você vai ser um bailarino frustrado com saudade do banco. Então se você faz uma coisa hoje que você não gosta tanto, que é uma coisa maçante, que você inclusive não sente um alinhamento ético tão grande porque você está tendo que empurrar um produto em alguém, fazer alguma coisa que você não sente tão bem. E aquilo que você queria fazer, que é o que supostamente traria maior felicidade, é o teu plano B, você tem que fazer uma ponte entre os dois. Não adianta se jogar, que vai dar errado. Durante o processo de escrita do meu livro, isso foi depois que a gente gravou lá atrás, então já tem um tempo, eu fui diagnosticado também com TDAH. E lá atrás, quando a gente gravou, você falou sobre o seu processo de dislexia, o que gera para você, portanto, uma dificuldade maior de compreensão
mas que de certa forma se tornou um aliado porque você precisou criar analogias que simplificassem isso para você. Como é que você lidou com isso lá atrás, no processo de diagnóstico, para entender que você tinha uma dificuldade que era diferente da maior parte das pessoas, ou seja, que você é uma pessoa neurotípica não, neurodivergente, né, que você é uma pessoa neurodivergente, e você consegue enxergar que a sua maior fraqueza, de certa forma, se transformou na sua maior fortaleza ou não? Eu acho que sim. Primeiro, assim, eu nunca fui exatamente diagnosticado, né? Sempre era tem e tal, porque muita dificuldade ali para aprender a escrever ali na primeira, segunda série. Certo. Todo mundo escrevia vovó, uva, zê, né? E eu não conseguia. Mas, cara, os homens são assim, né? A gente não quer ficar na sala aprendendo um negócio, a gente quer fazer aventura. Eu ficava pulando muro, eu ficava vendendo grilo, eu tinha outros interesses. Né? Então, assim, um pouco do TDAH é dessa nossa natureza irrequieta de fazer várias coisas, de ter hiperfoco. Então a gente não gosta de um monte de coisa, mas aquilo que a gente gosta muito, faz muito, muito bem e tal. Então, a gente meio que tá fora da régua mesmo. Eu acho que faz parte. A segunda coisa é você entender, então, que você tem uma deficiência de uma compreensão ali que, para uma pessoa que lê a primeira vez, ela já consegue entender. Você tem que parar e voltar e ler 10 vezes. E, cara, eu li 6 vezes o Nassim Taleb, o Antifrágil, e isso me faz com que hoje ninguém consiga discutir vários temas comigo, porque eu precisei ler muitas vezes aquilo. Então, eu acho que em alguma medida, sim. A minha maior deficiência, que era uma dificuldade de entender, de compreender coisas simples, somente lendo, depois se transformou numa vantagem na didática. O fato de eu ter feito um investimento que hoje, quando eu olho, não fazia o menor sentido porque eu não sabia o que eu estava fazendo, foi o que me colocou no jogo e que fez com que eu construísse a longo prazo o conhecimento que eu tenho. Né? Então, skin in the game. Você colocou a pele em jogo, isso te deixou mais inteligente, acelerou o seu processo de aprendizado. E é assim mesmo que funciona. E assim, eu adoro a CVM, adoro a Ambima, jamais vou falar mal, fazemos parte lá do grupo dos influenciadores, mas nós vamos, nas próximas décadas, ter que resolver a questão do alinhamento e desalinhamento de interesse com relação a, por exemplo, um analista poder ter ou não aquelas ações, um investidor, um gestor. É muito importante ter um alinhamento. Por quê? Analistas dando sugestões de investimento de ativos que eles não podem comprar, cria um certo conflito. Então, eu não estou acabando dizendo que eu sou totalmente a favor da CVM, da Ambima, da BSB e tudo mais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Renato 38, que é um cara que está aí na moda tal, meu aluno lá no Antifrágil, fenomenal, 99% do que ele fala está certíssimo. Parece que ele tem 100 bitcoins. Cara, são 60 milhões de dólares. Então, é óbvio que ele está alinhado com o Bitcoin. É óbvio. E dá para você ver aquela energia. E é propaganda. E ele está fazendo propaganda daquilo que ele acredita. E ele vai ficar muito mais rico se continuar subindo, ou se aquilo colapsar, ele vai ficar pobre. Então, assim, isso gera um comprometimento da pessoa. E a sociedade moderna, os burocratas e tal, acham que isso é um erro. E na verdade não é. Na verdade existe um alinhamento. Então é muito importante as pessoas lerem o Skin in the Game e a gente começar a discutir soluções para esses alinhamentos de interesse. Por exemplo, os escritórios de assessoria de investimento hoje estão naquele dilema entre o modelo de corretagem, o modelo de rebate, o modelo de cobrar a administração, a gestão fixa, e qual que está mais alinhado, qual que está menos alinhado. Essa é uma discussão interessante, porque as pessoas dizem que o melhor é você cobrar um valor fixo. Eu não acho. Não acho. Eu gostaria de ter um banker, de ter um officer, de ter um gestor que, cara, triplique o meu dinheiro e que fique com 20, 30%. Performance. Claro. Performance. Claro, eu acho que a performance, no longo prazo, é um alinhamento perfeito. E se os profissionais e as pessoas são essas pessoas honradas, que olham no espelho e falam, eu vou ganhar com o cliente, não do cliente, então você tem um alinhamento de longo prazo e isso cria riqueza. Se o cara tiver errado e o Bitcoin colapsar,
você vai junto. Mas de qualquer maneira, você não cria a bigodagem, você não cria o fragilista, que é a pessoa que tem o poder e não tem a responsabilidade, entendeu? Então, ele não tem aquela super inteligência de analisar um ativo, porque o dele não está na reta. E eu sei que foi o que se pôde fazer até hoje para se alinhar à ética. O passado era muito pior, tinha muito mais manipulação. Pra vocês terem uma ideia, galera, todas as compras e vendas que vocês faziam, que a gente fazia, elas ficavam na conta da corretora. E no final do dia que era feita a especificação. Então você dizia quem era o dono do lote no final do dia. Imagina o que tinha de malandragem, de coisa, e nem era a corretora, não estou dizendo o nome de ninguém. Sim, sim. O sistema era feito para isso. Então, é muito importante a gente aprender maneiras de deixar cada vez as relações mais éticas, mais alinhadas. As informações são públicas, são abertas. É claro que tem uma questão aí, STF, Twitter, X e tal, da qual a gente não pode nem falar nada, nem criticar. Meu advogado mandou eu não dizer nada. Mas, de qualquer maneira, o mundo é assim, as informações elas existem. Então, na hora que o cliente descobre que tem uma outra instituição que é mais legal, mais alinhada, ganha dinheiro com você, porque também se não for competente não resolve. Então, as pessoas vão acabar indo para lá. Cara, você falou sobre CVM, sobre Ambima, né? Elas fazem um trabalho importante e na medida do possível estão tentando se adaptar porque as informações são muito rápidas, então o órgão regulador nunca vai conseguir acompanhar o mercado, não tem jeito, porque quando o órgão regulador chega com a regulação, com a resolução, é porque o mercado já criou alguma coisa aqui. Então, o órgão regulador, acho que a natureza dele é estar atrás do mercado e não na frente. Por que eu estou te falando isso? Que obviamente que a gente respeita a CVM como órgão regulador, mas a gente sabe que o regulador está atrás do mercado, mas, por exemplo, em novembro começa a obrigatoriedade dos assessores informar aos clientes quanto que o assessor ganhou com aquele cliente durante aquele período. Perfeito. O que traz um pouco mais de transparência. Eu acho e entendo que essa medida deveria começar com os assessores e se expandir, não ficar só no cara que está lá na ponta distribuindo, mas se expandir de um jeito maior. Para a gente ter essa transparência, eu acho que é importante, porque isso traz mais credibilidade para o mercado, né, Rocha? Porque aí o mercado olha e fala, não, eu sei exatamente quem ganha, eu sei como que ganha, eu tenho transparência e a gente acaba atraindo mais investidores. Por quê? Nós somos do mercado. Como você disse, eu não estou aqui falando mal de ninguém, eu também não, eu faço parte disso, né? Claro. E como alguém que faz parte disso, eu acho e reconheço que a gente tem esses processos de melhoria para ter um alinhamento maior com o cliente para construir a longo prazo. Então, muito bom isso que você colocou. Sobre construção de longo prazo e sobre dor, quero te perguntar, fazendo um gancho com um livro. Talvez eu esteja voltando, tá, Roxo, em coisas que a gente já falou aqui, mas nós falávamos sobre a construção de um colchão de dignidade para eu poder criar algo maior. E você disse que você quebrou algumas vezes. Como é que você mantém o equilíbrio emocional quebrado, endividado, sem dinheiro, para construir esse colchão de dignidade, para a partir daí criar algo maior? Eu tenho a resposta, porque eu também passei por isso, mas eu queria te ouvir, assim, cara, porque espera-se muito, principalmente de alguém que é de mercado financeiro. Sim. Espera-se muito. Cara, como assim você quebrou? Você é do mercado? Sim. Como é que você como lida com isso, cara? Primeiro, de tudo, é muito importante a gente lembrar que a gente é capaz de aguentar muito mais do que a gente acha que é capaz de aguentar quando a gente chega no limite. Então, a gente chegou no limite, a gente ainda pode ir muito. As coisas podem piorar muito, a gente pode aguentar muito mais do que a gente achava que era capaz. Então, ser colocado no limite pela vida, pela gente mesmo, pelos desdobramentos e tal, é muito importante porque a gente descobre quem a gente é de verdade. Quebrar é algo que você também se acostuma, né? Digamos. Na primeira vez, você acha que acabou sua vida, que não tem mais nada, que tudo que existe é o dinheiro e que você não consegue levantar de novo, e que não tem jeito e tal, e você quer deitar na cama e não quer acordar. Depois você vai se acostumando, né? Então eu me lembro que em 2007, a terceira vez, eu falei, cara, eu nunca mais vou deixar de fazer exercício físico. Nunca mais vou deixar de fazer meditação, respiração, estudar e tal. Por quê? Porque eu posso ganhar dinheiro e perder. Mas
se eu ganhar um monte de dinheiro e não cuidar da minha saúde e perder o dinheiro, eu não vou ter saúde. Se eu ganhar dinheiro e cuidar da minha saúde e eu perder o dinheiro, eu vou continuar tendo a saúde, continuar tendo as condições, continuar podendo começar de novo. Então, assim, você fica muito frio, você, como diz o Elon Musk mesmo, empreender é comer caco de vidro olhando para o abismo. É isso. Você tem que olhar para o abismo e não congelar de medo. Porque o medo, ele te paralisa. E aí você fica só pensando no plano B, você quer arrumar um emprego, entendeu? Aí você passa aquele medo para as pessoas que estão em sua volta, aí as pessoas não têm obrigação de estar alinhadas com você, elas também vão ficar com medo, vão te abandonar. Então, você tem que colocar o pé e Deus vai colocar o caminho no lugar. E se você estiver fazendo a coisa certa, você tiver muita convicção, tem que continuar mesmo que todo mundo diga que não. Você vê quantos caras falaram que o projeto deles foi negado 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, ninguém comprava, ninguém fazia. Quanto mais inovador, quanto mais realmente o que você está imaginando for o futuro, mais difícil vai ser vender no presente. Por quê? As pessoas, elas querem colocar dinheiro ou elas querem entrar em alguma coisa que já deu certo. Eu quero te fazer uma pergunta que não tem a ver com o que você falou, mas no primeira pergunta, quem estiver ouvindo talvez se assuste, até o nosso editor aqui vai se assustar. A pergunta que eu quero te fazer é, e o pozinho, pode usar? O pozinho é muito bom. O pozinho é muito divertido, por quê? Porque ele é uma das coisas mais sofisticadas e complexas do mercado financeiro e ao mesmo tempo tem esse nome muito engraçado que sempre traz essa brincadeira de duplo sentido e a gente sempre morre de rir. Eu até tenho a camiseta, o pozinho do milhão. Eu tenho uma sobrando lá, eu vou te trazer para você usar no seu condomínio lá e trazer as pessoas se escandalizarem, né? Conta pra gente, assim, eu quis colocar essa pergunta agora porque você estava falando, né, dos costumes, dos jovens e tudo mais, e falei do pozinho, porque tem um duplo sentido, mas agora esclareça-nos, Roxo, que história é essa de pozinho que pode fazer a gente ganhar dinheiro? O pozinho é a solução para o mercado financeiro, por incrível que pareça. O pozinho é uma opção, é um direito de vender as suas ações. Então, digamos que você tem um portfólio de ações ali que parece com o Ibovespa, sei lá, 100 mil reais. E se a bolsa caísse 50%? O que aconteceria? Você perderia 50%, é um risco muito grande, né? Cair 60%. E o grande risco do mercado financeiro não é a volatilidade, não é o zigue-zague, não são as pequenas quedas, não é a turbulência, não é o conflito, não é o problema político. O grande problema do mercado financeiro é um negócio chamado colapso de liquidez. Quando a gente tem uma crise sistêmica de liquidez, como a gente teve em 2020, que é uns 7 circuit breaks em uma semana. 2 num dia, né? Aliás, em 2 dias seguidos tivemos 2 circuit breaks. Exato. Isso aconteceu várias outras vezes na história e isso se repete. Isso se chama colapso de liquidez. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando a expectativa dos preços, a expectativa do mercado, a expectativa de quanto vão valer as ações e a bolsa está muito alta, todo mundo está muito otimista, mas a realidade, a economia real não está boa, ela está se deteriorando. E aí você vai tendo uma separação, uma diferença entre o real que está lá embaixo, as coisas realmente não valem tudo aquilo, e o excesso de liquidez, excesso de otimismo, a narrativa e um conjunto de fatores técnicos mesmo obriga o mercado a subir, 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 subir. E em algum momento a expectativa e a realidade estão com uma distância muito grande. E aí, então precisa ter uma grande agulha para furar essa bolha enorme e aí o mercado colapsa e cai muito rápido de uma única vez. E aí normalmente essa agulha é um evento que quebra a expectativa. Então é um banco que quebra, é uma instituição que quebra, é um indicador que não para de piorar, é um endividamento, é alguma coisa que muitas vezes a gente não está esperando, né? A maioria das vezes a gente não está esperando. E isso faz com que o mercado inteiro caia todo ele de uma única vez muito rapidamente. 40%, 50%, 60% de queda. Esse é o grande risco. Porque se você perder 50% do seu dinheiro, você precisa de um ganho de 100% só para recuperar aquilo que você perdeu. Então, eu me especializei a vida inteira nessas opções. O mercado está no 123.
Eu compro opção no 90. No 90? No 90. Descoladaço. Então, mais de 30% Fora, abaixo total. do preço de mercado hoje. 40 dias, ela custa 3, 4 centavinhos, por isso que é pozinho, né? É uma opção que vai virar pó. Provavelmente o mercado não cairá 30% no único mês, quase nunca isso vai acontecer. Por isso que elas custam tão barato, mas se custa 3 centavos eu compro um caminhão. E aí o que acontece? Na hora que a bolsa crasha, cai, tem um colapso, cai 30, 40, 50%, esse seguro, esse pozinho, ele se valoriza tanto que ele sobrecompensa a perda que você tem no seu portfólio. E você consegue cobrir uma carteira com 2 a 3% ao ano. Às vezes 3, 3,5%. Então, 3,5% ao ano daquilo que você tem em bolsa, se você comprar seguro do jeito certo, direitinho, na hora certa e tal, quando o mercado colapsar, não só você não vai perder dinheiro, como você vai ganhar dinheiro. E isso é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque você vai poder comprar bolsa, você vai ter dinheiro sobrando, você vai ter caixa com bolsa a 60 mil pontos, que é a hora certa, a hora ideal de você encher o carrinho de bolsa. E normalmente tá nesse preço porque ninguém acredita e ninguém tem dinheiro para comprar. E você vai ser obrigado a comprar porque você vai ter caixa e vai estar repondo a sua carteira. Então, eu adoro o pozinho, é muito divertido, eu já vendi curso pra caramba, é um tipo de apelo que eu não teria se eu falasse, um head de cauda do não sei do que, porque realmente a gente gosta da brincadeira do duplo sentido e muita gente já aprendeu sobre isso. Eu inclusive escrevi uma carta, depois eu vou te disponibilizar, vou mandar pro teu público ler, e eu acredito que estudar o seguro de carteira pode ser um conhecimento que pode ser a próxima fase do mercado. Quem souber de risco, de seguro de carteira, de colapso, desse tipo de coisa, talvez esteja preparado para essa próxima fase aí do mercado financeiro. Em termos percentuais, maior ganho de pozinho que te vem à mente, assim? Eu comprei ao vivo, né, em 2020. Quando foi novembro de 19, eu tenho vários indicadores que me mostram se um colapso desse de liquidez tem mais chance ou menos chance de acontecer. O futuro a gente jamais vai saber, não é dado ao homem saber o futuro. A gente nunca vai saber se o mercado vai subir muito ou vai cair muito, mas a gente consegue sinais que nos mostrem que a chance é maior. E aí quando acumula uma quantidade de sinais grande, então acende uma luz lá e a gente aumenta a mão no pozinho, a gente compra mais pozinho ainda. E o que foi legal? Eu coloquei uma grana numa corretora, 15 mil reais, que era de fato um dinheiro que um cliente de varejo conseguiria colocar, e eu falei, eu vou comprar todos os meses 500 reais de pozinho do BOVA11, que é o ETF do Ibovespa, nessas características, mais de 30% fora do dinheiro e tal, todos os meses, 500 reais. Novembro de 19. Novembro de 19. Então a primeira compra foi em janeiro, 11 de janeiro de 2020, eu comprei 500 reais num pozinho de BOVA lá, não deu nada. Foi pro saco. Virou pó. Quando foi dia 12 de fevereiro eu fui fazer a rolagem, aí eu comprei mais 500 reais de BOVA O96, de 96. A bolsa estava 130 mil. Muito longe, cara. Muito longe, esquece. Paguei 11 centavos. Pagou Comprei caro 4,1 ainda. kg. Não foram nem 2 centavos, foi 11 centavos. Comprei 4,1 kg. Aí fui para Nova York fazer o curso do Taleb e tal. E aí nós tivemos a pandemia. No carnaval. Aí já teve circuit break lá nos Estados Unidos, a nossa bolsa fechada. Quando eu voltei, a bolsa afundando. No final das contas, o meu preço final, a maior parte do meu lote, assim, dos 4 quilos e pouco, eu vendi mais de 3 quilos a 27 reais. Nossa, velho. Multiplicou tipo 230 vezes o capital. Cara, que loucura. Animal. 500 reais virou 75 mil reais. Caramba. E hoje eu tenho um fundo de investimento que só faz seguro de carteira. Então se alguém tem aplicações em ações, se alguém tem um fundo de ações, se alguém está achando que a bolsa está subindo demais e que pode ter uma crise, algum problema, eu inclusive acho que no final do ano pode ser que a gente tenha uma crise, um colapso. Vamos começar a comprar Vale a pena conhecer o Polyface, com Y, né, polyface.com.br, que é o nosso fundo de seguro de carteira. O seguro de carteira é a única alternativa para grandes quedas e te permite aumentar a sua exposição em bolsa. Por quê? Porque você dorme tão tranquilo que você pode ter mais ações
E o zigue-zague natural da bolsa vai ser bom para você, porque caiu, comprou, entendeu? A bolsa da caída, você compra, subiu muito, você vende, você está preparado, você tem uma cama de segurança, então você pode se arriscar tranquilamente. Cara, que legal. Muito legal. Bom, seguinte, como eu falei no começo, pro coração da Faria Lima eu não preciso te apresentar. Mas se eventualmente tem alguém aqui que está nos vendo que não te conhece, conta como é que essa pessoa te acha nas redes sociais, pode interagir com você, quais são as redes que você mais usa, qual é a @, coloca aí. Que a gente está deixando aqui nos comentários, na descrição, mas é bom você falar também. Perfeito. Como eu estava dizendo, depois que eu comecei a falar a palavra, né, e falar a verdade para as pessoas, os nossos sites receberam vários ataques hacker, né? Então o site luisfernandorocho.com.br, o blog, as páginas de venda de todos os cursos tiveram tanto vírus que nós tivemos que derrubar tudo e estamos montando de novo. Então, ao invés de passar o blog, eu vou passar mesmo as redes sociais. Boa. Luiz Fernando Rocho, no Instagram, no YouTube, tem bastante produção de conteúdo lá. No Instagram eu faço uma coisa mais divertida, consciência, finanças pessoais, atualidade, um pouco de economia e política, e também a parte técnica, né, opções e tal. E no YouTube é mais técnico, né? YouTube então tem aulas, tem um... Você faz um ao vivo domingo, não é uma parada assim? Faço. No YouTube tem umas 4 coisas bem legais. Primeiro, a gente tem uma lista de opções para iniciantes. 40 vídeos, cara, é um curso de opções. Legal. Se você quiser comprar um curso mesmo para avançar, para estar na comunidade, vale a pena, mas lá tem opções para iniciante que é muito legal. Depois, a gente tem também, no domingo, o Giro da Semana, que eu faço basicamente macroeconomia. E o que é legal? A gente faz todo domingo, a gente tem uma certa experiência em macroeconomia, então, modéstia à parte, a gente acerta bastante o mercado, consegue mostrar uma leitura de falar, olha, essa inflação aqui vai ser boa agora, mas depois vai piorar e tal. Então as pessoas gostam muito de assistir. Na sexta, 18 horas, eu faço o papo de opções. Então é mais avançado, é mais para quem gosta de opções, mas também eu acho que aprende muito. E eu convido todo mundo a aprender sobre opções, que é um grande desafio intelectual, vai deixar todo mundo mais safo, mais inteligente, e eu acho muito legal. Então, Luiz Fernando Rocho, com Z, estou em todos os lugares. Pô, que top. Obrigado pelo seu tempo. Para você que está nos vendo, siga o Rocho. Esse cara me ensinou muito sobre opções, então se hoje eu consigo ensinar opções relativamente bem nos nossos cursos, eu devo ao Rocho, já agradeci isso pessoalmente. Então, se você quer se aprofundar em opções, e se você, mais do que isso, né? Se você quer se aprofundar em antifragilidade, que é o que ele fala muito, siga o Rocho em todas as redes sociais. A gente se vê no próximo material.